eu sou Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. E hoje trazemos mais um episódio da nossa quarta temporada que tem como tema Sertanejas Pesquisadoras. A convidada da vez é Carla Lucena, mestra pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Ela apresenta para a gente sua dissertação, que teve como tema os grupos de teatro da cidade de Euclides da Cunha e as políticas culturais voltadas para o município. E no quadro Jovens Pesquisadoras, trazemos o depoimento de Bianca Nascimento, bacharel em Ecologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus de Senhor do Bonfim. Ela fala um pouco sobre o seu trabalho de conclusão de curso, que deu destaque para o licuri, esse fruto típico da Caatinga que a gente ama tanto. Quero lembrar mais uma vez que o quadro Jovens Pesquisadoras é um espaço reservado para as mulheres iniciantes no campo da pesquisa que estão fazendo trabalho de conclusão de curso agora ou são recém-graduadas. Então, se você se encaixa no perfil, escreve para a gente. O nosso e-mail é o contato@podcastcalumbi.com. E a gente também tá no Facebook e no Instagram com @podcastcalumbi. Então é isso, bora pra conversa! Estamos aqui hoje com mais uma entrevistada na quarta temporada Sertanejas Pesquisadoras. Recebemos hoje Carla Lucena, mestra pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA, programa onde ela investigou as artes cênicas na cidade de Euclides da Cunha, que é a cidade natal dela, né? Então, acho que esse convite, eu estava falando um pouco para ela antes da gente começar a gravação, que é um convite, assim, pensando em ampliar esse olhar mesmo do nosso programa para outros territórios sertanejos da Bahia. Seja bem-vinda, Carla. Eu queria que você se apresentasse rapidamente para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite, de verdade. Gosto muito de falar sobre esse lugar, né, do teatro e do teatro no sertão, que é de onde eu sou. Então, muito, muito grata mesmo. Eu sou atriz já há muitos anos, comecei muito pequena, na cidade de Euclides da Cunha, e lá mesmo, porque eu não moro mais na cidade, mas, enfim, sempre estou por lá, trabalhando, ou então em contato com a cidade, por muitos motivos. E lá que eu aprendi muitas coisas, né? A ser atriz, a ser produtora, a ser gestora, a ser um monte de coisa. E eu vim para a universidade aqui em Salvador para estudar e tentar aperfeiçoar meu pensamento crítico, para de alguma maneira eu voltar para os meus pares e levar aquilo, contribuir mais, né, para a cena local. E aí é isso. Hoje eu estou formada pela UFBA, pelo IAC-UFBA, em Política e Gestão da Cultura, e eu tenho esse mestrado que eu justamente pesquisei os grupos de teatro dessa cidade, né? Muito por causa da minha experiência mesmo, assim. Então, basicamente a vida toda trabalhando e estudando sobre isso, né? Que eu sinto muita força e muita emoção todas as vezes que eu falo, todas as vezes que eu me encontro e me reconheço nesse lugar. Ai, que lindo! Eu vi na sua dissertação, né, pelo que eu pude ler, que você, como você acabou de dizer, veio das artes, né? Então, a persona pesquisadora veio depois da persona artista, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória e como as duas coisas se cruzam, né? Primeiro tem a artista, depois surge a pesquisadora, como é que isso acontece, assim? Conta um pouquinho das suas motivações para entrar na pesquisa. Olha, para entrar na pesquisa, entendendo mesmo que eu queria pesquisar, foi na universidade, então não tem muito tempo. Isso, a minha graduação é de 2012, né? Eu comecei em 2012, me formei em 2016, então foi esse processo dentro da universidade que eu entendi que existia pesquisa, porque eu nunca, eu não entendia do que se tratava, né? Eu não tinha conhecimento disso.
E aí, dentro da universidade, lendo, enfim, os diversos autores, as diversas autoras, etc., e um interesse muito forte por teatro, porque eu faço teatro desde os 13 anos de idade, eu tenho 32 anos hoje. Então, eu não via nada de teatro relacionado ao sertão de onde eu vim. E eu ficava me perguntando por que disso, né? Porque as manifestações artísticas da cidade de Euclides da Cunha são muito fortes, seja de teatro, dança, música, as quadrilhas juninas, que não é só no período junino, né, e tal. Então, quem é da cidade ou quem já teve a oportunidade de estar em Euclides sabe, assim, como é forte mesmo a cultura local, assim, territorial e etc. E aí, dentro do bacharelado interdisciplinar, porque eu fui do BI de artes, BI em artes, no IAC, eu fui estagiar na Secult, na Secretaria de Cultura. E, enfim, essa relação entre ser sociedade civil, artista, não sei o quê, produtora, e dentro dessa secretaria, no qual eu pude ver do lado de dentro como as coisas funcionavam, eu comecei a observar, né? E aí meu interesse foi aflorando muito, assim, nesse sentido de entender como as burocracias aconteciam, como muitas pessoas do lado de fora se sentiam e como o acesso era colocado ali, sabe? E aí eu juntei essas coisas todas, a minha experiência como artista, como produtora e a gestora que eu viria a ser, né? A experiência dentro dessa secretaria e é o incômodo mesmo de não encontrar nada relacionado à cidade, porque Euclides é muito conhecida pela super, enfim, a valorosa historicização da Guerra de Canudos, né? A cidade é vizinha de Canudos, mas, enfim, fica de lado tantas outras coisas, e aí eu me coloquei a pensar, escrever e, de alguma maneira, colocar isso no mundo mesmo da pesquisa, porque era algo que eu sentia falta mesmo e entendia que as pessoas que estavam comigo, tanto os artistas e aí de teatro, porque é meu lugar no mundo, sentiam também de certo modo, esse incômodo. Então, veio daí, né, esse desejo, né, de partilhar mesmo, sabe? Porque as coisas eu entendo que são passageiras. Por exemplo, muitos grupos existiram há um tempo, hoje não mais, mas que foram muito importantes para a continuidade dos trabalhos que hoje existem. E se a gente não fala, se a gente não escreve, pode cair no esquecimento, e essa era uma preocupação também, né, de memória e tudo mais. Então foi isso, né, dentro dessa perspectiva, né, de estar em cena, de estar no campo da gestão e dos incômodos todos dentro dessa universidade. É massa, porque te ouvindo, eu acho que a nossa trajetória é muito parecida, né? Eu também saio do interior, vou para Salvador estudar produção cultural e desejo estudar. Eu só me torno pesquisadora porque quero pesquisar sobre minha cidade. Eu acho que eu não me tornaria pesquisadora para estudar sobre outra coisa. Porque o que me move realmente é o desejo de contribuir para a reflexão sobre aquele município que a gente sabe que é potente, mas que não, as políticas públicas não chegam, as pessoas, né, não conseguem realizar muito porque o dinheiro não acontece, mas as pessoas já fazem mais do que o suficiente, sabe, assim, com o pouco recurso que elas têm. Então, eu me identifico muito com a sua fala, que é uma fala muito da pesquisa comprometida com a realidade de onde você veio, né? Isso é muito massa. E aí, uma coincidência, né, que eu acabei vendo no seu trabalho é que eu acho que Bonfim, né, que é a minha cidade, Euclides da Cunha, se parece muito nesse sentido de fervor cultural. E a coincidência é que Reginaldo Carvalho, que é um grande artista de Bonfim, esteve na sua banca de avaliação da dissertação, Sim, né? queridíssimo, maravilhoso. Eu conheci justamente na ocasião, né, desse processo mesmo de defesa, qualificação, defesa e etc. E, assim, acompanho ele desde então. Acho ele, assim, uma inspiração de verdade. Eu ainda não tive a oportunidade de dizer isso para ele, mas eu acho de verdade ele uma inspiração, uma pessoa profissional, artista, enfim, que é sensacional e que eu quero muito estar perto, de alguma maneira, assim, sabe? Eu tenho acompanhado as redes sociais dele, assim, e tem sido tudo muito, muito, muito massa, tudo que eu vejo.
É realmente inspirador, assim. A gente sempre cita Reginaldo aqui. Ele já foi entrevistado pelo Calumbi, mas quando ele não tá, a gente fala dele. Mas como eu estava falando, assim, acho que Euclides e Bonfim se parecem nesse sentido de fervor cultural, e eu queria que você apresentasse para mim um pouco dessa cena cultural de Euclides, né? Eu conheço muito pouco, eu li um pouco na sua dissertação, mas eu não conheço a cidade pessoalmente. E eu imagino que alguns ouvintes também não, né? Apesar de a gente estar no sertão, isso também é uma coisa que tem que ser dita. Não é fácil o trânsito entre o sertão da Bahia, né? Muitas vezes a gente não tem ônibus que conecte um lugar ao outro, né? Então, eu queria que você apresentasse um pouco da cena da sua cidade para as pessoas. Sim, com certeza. Então, a cidade de Euclides da Cunha é uma cidade do interior do estado da Bahia. E aí, falando um pouquinho historicamente, né, sobre ela. Ela teve fundação em 1898, emancipação política em 1933. E aí ela era conhecida, chamada, enfim, como Cumbi. E foi fundada numa fazenda. Tinha um major da época, Major Antonino, que comandava essa fazenda, e aí fundou, levando em consideração as coisas todas que estavam acontecendo ali naquele lugar. A Fazenda Cumbi passou por uma expansão, seja econômica, social, e aí ela mudou de nome, foi chamada Freguesia de Nossa Senhora do Cumbi, que era um distrito de Monte Santo. E aí, mais tarde, em 1898, foi desmembrada, e aí, em 1933, Euclides da Cunha surgiu com esse nome, né, porque foi uma homenagem feita ao escritor dos sertões, né, Euclides da Cunha. E aí, Euclides faz parte do território de identidade semiárido do Nordeste 2, e é vizinha da cidade de Monte Santo, fica ali entre Monte Santo, Novo Triunfo, Quijingue, Cansanção, né? Tem esses limites, né? Cícero Dantas, Jeremoabo, Canudos, Banzaê, fica muito perto de Tucano também, enfim. De Salvador, de ônibus, fica cerca de 6 horas de viagem, tal. 300 e alguma coisa de quilômetros, não vou saber dizer exatamente. E aí, falando sobre a cultura da cidade, é uma cidade, como eu disse, que entre 2000, 2002, se eu não estiver enganada, 2003, uma coisa assim, surgiu uma série de grupos de teatro na cidade. Muitos artistas, muitas pessoas, muitas delas oriundas das escolas públicas, ou da Igreja Católica, ou então da UNEB, que lá tem um campus, se juntaram para fazer ações na cidade. Antes disso, havia um único grupo que havia surgido na igreja, que foi em 1995. E antes, bem antes ainda, em 1985, teve um outro grupo que foi chamado Cumbi Sem Major. Então, esses grupos, de alguma maneira, movimentaram e continuam movimentando a cidade. E aí não é só teatro, né? Tem muitos grupos artísticos do que diz respeito à música, à dança. O período junino é o momento do demonstrativo do que existe nessa cidade, né? As quadrilhas juninas são muito fortes mesmo, de movimentação em todo o território, seja no interior do município, no próprio município. E todo mundo, de alguma maneira, se correlaciona ali. É uma cidade que levando em consideração os seus artistas, tem uma relação forte, seja com o comércio local, com a própria prefeitura municipal, e tem organizações próprias. E aí, falando daquilo que eu sei falar, que são os grupos de teatro mesmo, né? Entre 2000 e 2006 foi esse boom de grupos e tudo mais, e eles foram despertados à permanência muito porque o que dizia, a partir de 2007, a fundação do que seria uma Secretaria de Cultura do Estado, promovendo políticas culturais para o interior também, não só para a capital soteropolitana, né? E aí esses grupos começam a se formar, entendendo-se como parte desse Estado que existia e que poderia se comunicar e promover as suas ações e trabalhar com teatro. Então, Euclides da Cunha
enfim, como qualquer outra cidade do estado da Bahia, tem os seus núcleos formados, né, das mais diversas linguagens artísticas, mas ainda tem algumas coisas que precisam ser revistas, eu falo assim. Equipamento cultural quase não existe, o que existe não tem tanta independência financeira. Lá nós temos uma Praça Céu com uma sala de espetáculos, tem uma casa de cultura, além das praças, claro, que não deixa de ser um espaço, né, para utilização de artistas e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre permanência, né, a gente não percebe um lugar específico para formação, não existe especificamente um lugar, enfim, dentro da própria universidade para pesquisa, ou então para formação acadêmica, ou para formação artística, e é mais ou menos por aí, né, esse caminho. Por um lado, existem todas as manifestações artísticas que conseguem fazer as suas atividades independentes, com apoio local, com as suas relações próprias, e existe essa deficiência com mais afinco, vou falar assim, do poder público. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre as políticas de territorialização da cultura, né, implementadas pelo governo do estado da Bahia. Qual o impacto dessas políticas para a cultura de Euclides da Cunha? Né? A gente recebeu aqui, alguns episódios atrás, Cláudia Pereira Vasconcelos, que escreve sobre sertanidade, e ela fez uma reflexão muito bacana sobre como essas políticas voltadas para o interior, a partir de 2007, influenciaram muito o surgimento de grupos, a permanência de grupos, né? Não só o surgimento, mas a permanência deles, muitos grupos ganhando recursos através de editais, espaços culturais sendo inaugurados, tudo isso. E eu queria saber qual é o impacto dessas políticas na cidade de Euclides da Cunha. Foi um momento de muita esperança. Todo mundo acreditou muito no que se dizia de política que seria empreendida na cidade, né, para as manifestações artísticas da cidade. E aí, minha pesquisa, eu faço entrevistas com os grupos, pego os três grupos mais antigos que vivenciaram esse período, de 2007 até 2015, e a resposta deles é de que as coisas não funcionaram tão bem como foi dito. Tudo que foi, obviamente, empreendido, né, tudo que ficou de política no que diz do entendimento mesmo, de descentralização financeira, política de editais, né, o próprio fundo de cultura, etc. É tudo muito importante, tudo muito relevante, mas na prática, no município de Euclides da Cunha, para esses grupos, né, que foi a Companhia Teatral Farinha Seca, os entrevistados, a Farrapos Companhia de Teatro e a Companhia Teatral Foco, ambos relataram que as políticas culturais não se efetivaram como se propuseram. Para além deles, eu entrevistei também representantes territoriais do território de identidade que Euclides da Cunha faz parte. Eles têm a mesma avaliação muito parecida, de que as coisas não funcionaram muito bem e que, pelo contrário, né, enfim, o que eles tentaram empreender desarticulou as ações que eles já haviam pré-estabelecido. Todos os grupos, de alguma maneira, tinham uma relação muito forte com o comércio local, como eu já disse, e com a chegada das possibilidades todas que foi indicada por essa Secretaria de Cultura, eles começaram a se dedicar ao que seria a formação de empresa para poder concorrer num edital, a formação para poder entender a leitura do que seria o edital X, e se esbarraram na burocracia, né, na falta de atendimento adequado, na falta de formação adequada, né? Claro, eles receberam formação, seja da FUNSEB, receberam, sim, foram contemplados em editais, mas a avaliação é que entre
sei lá, 6 anos, eles receberam 3 vezes. E aí, o quanto que é? O que foi que receberam? Receberam um prêmio de 10 mil, ou então receberam um apoio para um festival, para a realização de um festival. Nada que fosse permanente. Então, a avaliação não é muito positiva daquele período, né? Existia em Euclides cerca de 10 grupos ali naquele período, e justamente por falta de apoio e do entendimento do que seria essa política de territorialização, muitos grupos se desarticularam mesmo, assim. E a premissa, né, identificada foi justamente por falta de apoio, por falta de sensibilidade mesmo de um Estado que se propôs a entender o que seria aquele lugar e não voltou, né? Ou não retribuiu como havia dito que faria. O que eu destaco de muito importante, para além desses conflitos todos, né, é o que diz respeito à representação territorial que aconteceu naquele período, e que a Secult não ficou só presente em Salvador, né? Tinha um representante nos municípios, no território, e que trazia e fazia essa ligação entre os municípios e essa secretaria. Eu entrevistei a representante territorial, que foi a primeira representante territorial do território que Euclides da Cunha está inserida, que se chama Maria Carina, né? E ela falou que, na entrevista, que a secretaria deu esperança, ela usa essa palavra, deu esperança, que ela recebeu informações de pessoas que diziam assim, eu achava que eu nunca teria a menor condição, que eu não sabia que eu poderia entrar naquela secretaria, que era no Palácio Rio Branco, aqui na Praça Municipal, em Salvador. Eu não sabia que eu podia entrar, né? Eu não sabia que... Então, é muito forte entender, porque para quem está habituado com esse cenário, né, de estar nessa cidade ou então de conhecer pessoas, é muito tranquilo transitar. Mas tem gente que não tem ideia de que pode entrar, que deve entrar, que pode ligar, enfim. Então, essa ligação e dessa representação foi muito importante, né? Seja para a formação, seja para a representação mesmo que a avaliação dela mesma é de que as coisas não fluíam como dizia que deveria ser, né? Então, é basicamente isso, né? Toda essa trajetória do que diz respeito à pesquisa. A minha dissertação, não sei se eu já falei aqui, ela tem o título Grupos de Teatro do Combe, Políticas e Gestão Cultural no Semiárido Baiano. E aí a minha pesquisa é basicamente para entender, trazer as vozes dessas pessoas dessa cidade sobre o entendimento do que elas percebem na carne, o que foram essas políticas culturais para elas. E aí eu faço essa noção de território, políticas culturais, políticas públicas de cultura para a cidade de Euclides da Cunha. Aí eu coloco a perspectiva dos grupos de teatro dentro dessa trajetória toda, né? Escutando eles. Então, o retorno foi basicamente esse, que as políticas culturais, embora muito importantes, relevantes, não se efetivaram do modo que foi pensado e como foi divulgado, né? Em dados e tudo mais, né? Pela mídia e pelo próprio Estado. É ruim, né? Ouvir isso assim, com a política tão planejada, né? Que esperava resultados tão mais frutíferos, nem sempre funciona, porque ela precisa ser continuada, né? E eu acho que essa reflexão é interessante, por isso. Não dá para ser atos pontuais, né? E aí eu queria saber se da perspectiva de formação, algo ficou, porque o que é mais bacana numa política como essa é a formação, porque justamente a pessoa pode crescer a partir do que ela aprendeu nos cursos, nas oficinas, nos seminários, né? Você fez alguma reflexão sobre os programas de formação que chegaram lá, ou até os programas de formação que chegaram foram pontuais? Não, a Fundação Cultural do Estado da Bahia é super querida entre todos os artistas de teatro que eu conversei. Porque, embora
o apoio financeiro pouco tenha chegado, né? As ações de formação dessa fundação chegaram com muita força e que muitas dessas pessoas se sentiram, e aí trazendo as falas delas, se sentiram aptas para dizer que estiveram e puderam ter contato com profissionais, com professores que puderam apoiar, ajudar de alguma maneira nas suas formações, porque tudo era sempre muito feito no desejo, na inspiração, no entendimento do que a gente entendia, o que era teatro ali. O que funcionava também muito bem, né? As produções artísticas eram feitas de uma forma muito profissional, assim. É engraçado que, só voltando um pouquinho, que eu lembrei que é algo que eu falo e o que eu acho muito bacana, que é muito comum dos grupos de teatro, que todo mundo faz tudo e não necessariamente é formado para fazer todas aquelas coisas. Eu sou atriz, por exemplo, e faço produção, mas também posso tentar fazer o figurino, a maquiagem, posso me arriscar a fazer uma direção, ver como é que fica as questões de luz e tudo mais. E aí era tudo feito muito na espontaneidade ali, entendendo como era fazer teatro. E quando a FUNSEB chega, não, olha, tem um profissional de luz que pode, né, apoiar vocês nesse sentido para a formação de vocês. E aí expandir mesmo os olhares, indicar possibilidades, inclusive despertar o desejo para ir buscar em outras possibilidades de formação. Muitas pessoas vieram para cá, inclusive, a partir disso, para estudar teatro na escola de teatro, para fazer produção. Então, foi uma coisa que foi levada a outra, um momento que foi muito importante, para além da própria FUNSEB, foi um projeto chamado Retrate Interior, que foi, eu não vou saber dizer exatamente quem foi o proponente, mas tinha uma ligação, um apoio, enfim, algo nesse sentido com o SATED, e aí eles enviavam profissionais que ficavam cerca de uma semana, e aí ia mudando, né, o que seria essa formação semanal por um período de 2, 3 meses, algo assim. E no final saía com certificado e com um DRT, né, que conseguisse a carga horária total. E foi um momento de divisor de águas, inclusive para mim. Eu acompanhei em Bonfim, porque, olha, chegou em Bonfim também o Retrate, né? Porque a ideia do Retrate era realmente circular em cidades diferentes do interior. E na época eu estava fazendo um projeto em Bonfim. Enquanto eu estava fazendo um projeto, estava rolando um Retrate. Então, muita gente que trabalhava no meu projeto participava do Retrate também, então as coisas meio que caminharam juntas. E foi muito legal, porque tinha tudo realmente, né? Várias áreas do teatro estavam englobadas. E, nossa, as pessoas realmente, isso que você falou é massa, porque as pessoas fazem tudo, isso é maravilhoso, do trabalho coletivo, e eu acho que o teatro tem muito disso, né? É uma arte que as pessoas se engajam em todos os processos e tal. Essa noção do trabalho em grupo é muito forte. Mas eu acho que as pessoas ali começaram a aprender que, olha, eu gosto mais de figurino. Eu nem sabia que gostava mais de figurino, mas eu acho que é isso aí que eu quero. Pensar nas especialidades, né? E isso que você falou da RT também era muito massa, porque tinha uma galera que já tinha cursos de teatro, mas não conseguia completar a carga horária que o DRT pede, né? Que o sindicato pede. Exatamente. Então, como o Retrate era um curso com muitas horas, a galera chegou, né? Massa. Exatamente. E foi demais, assim. Foi um momento muito de divisor de águas, inclusive para mim, assim. Falei, não, eu vou estudar, eu vou. E foi o start, assim, olha, eu preciso me formar aqui, porque é isso que eu quero fazer. Então vamos embora, já que não tem aqui. E é isso, assim, tudo que diz respeito à formação ficou mesmo. Eu tenho muitos amigos, assim, da área de teatro que se tornaram professores, não de teatro, mas, né, muito por causa desse período. Tem gente que é professor de teatro, tem gente que foi para a gestão pública, para o campo da cultura mesmo, na cidade mesmo. Enfim, eu acho que a formação foi fundamental para a permanência de algumas pessoas, né?
inclusive de grupos que existem até hoje, né? A permanência mesmo de entender, né, que é importante dialogar com outros lugares, com outros territórios, com outros artistas. E eu acredito que foi muito desse momento mesmo, desse período, sabe? Jovens pesquisadoras. Oi, eu sou Bianca Nascimento, ecóloga recém-formada no curso de Bacharelado em Ecologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, campus de Senhor do Bonfim, Bahia. Desde pequena, eu gostava de observar as plantas e os diversos tipos de animais. Passei a me interessar por como os mesmos interagem e como nós, seres humanos, interagimos com eles. Por essa razão, entre outras, entrei para o curso, onde me identifiquei com os estudos de populações e comunidades, como elas funcionam e as interações ecológicas. Assim, em 2018, comecei a participar como voluntária de estudos na área, no NEC, Núcleo de Ecologia, e posteriormente no LEBA, Laboratório de Ecologia Básica e Aplicada, onde comecei a desenvolver o meu TCC sobre o licuri, uma palmeira endêmica da Caatinga, que é uma espécie-chave no bioma. Por frutificar continuamente, ela é fonte de recurso importantíssimo para mamíferos, aves e répteis e de renda para muitas famílias que coletam seus frutos. E assim, eu realizei um estudo de dinâmica populacional, que é o monitoramento de uma população no período de 2018 a 2020, determinando as taxas de crescimento, mortalidade e transição de classe, avaliando como o uso da terra para pastagem de gado e o extrativismo do fruto realizado podem influenciar a população de licuri aqui na região de Senhor do Bonfim, identificando assim o que pode estar afetando negativamente a população em que classe, em que parte da vida da planta. O que, com esses resultados, pude propor manejos simples de realizar que podem possibilitar o uso sustentável e a conservação da espécie. Porque eu acredito que é importante desenvolver esse conhecimento ecológico das espécies e divulgá-lo para a sociedade, que esse é um caminho para realizar e melhorar a conservação da biodiversidade aqui da Caatinga e do nosso país como um todo. Meu Instagram é bia.s.d.nascimento. Eu queria que você falasse agora, assim, numa perspectiva mais pessoal, né, do trabalho de pesquisadora, porque eu acho que eu já falei isso aqui antes, nessa temporada, porque o trabalho de pesquisa é um trabalho muito específico de concentração, de foco, de labuta no sentido diferente do que a labuta do teatro, a labuta das artes, ou a labuta da gestão cultural. E eu queria saber como é que foi para você esse processo de escrita da dissertação, porque você estava me contando que era e é atriz, né? Trabalha com gestão pública também, e está pesquisadora. E aí, como eu estava falando, os tempos são outros, né? Cada uma das funções exige um tempo e uma dedicação específica. Como é que foi isso para você, assim, se ver artista escrevendo? Ai, que pergunta ótima. Olha, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Todo mundo pergunta, e aí o doutorado? E aí o doutorado? Eu falo, gente, eu não sei se eu tenho forças. Primeiro porque eu não queria fazer qualquer coisa. Eu me senti muito responsável por aquilo que eu estava escrevendo. Mesmo, assim. Por todo o amor. Por toda a vida, minha vida, assim, né? Mesmo. Então, eu fiquei muito motivada nesse sentido, assim, sabe?
o início eu achava que eu ia, não, vou escrever aqui, vai tá tudo certo, vou falar com não sei quem, ler duas coisas, tá tudo certo. Mas depois eu me deparei com uma realidade muito dura, assim, né? De ausência mesmo de muitas referências, né? De conversar mesmo com pessoas que entendiam do mesmo, ou de algo semelhante com o tema, assim, e tal. Meu orientador foi fundamental, né? Ele, o professor Adalberto. Eu fui com ele desde a graduação, então, assim, ele já me conhecia da graduação. Então, assim, a gente foi entendendo ao longo do caminho o que eu queria, assim, né? Mas ainda assim, quando eu entendi que eu estava, né, no mestrado, entender que eu precisava alcançar certa linguagem da escrita, certos formatos mais endurecidos mesmo, foi, além das ausências que eu já falei, foi bem difícil, assim. Tanto que eu comecei a escrever muito tarde. Eu queria muito ter feito da melhor maneira possível. O resultado foi muito positivo, assim, né? Foi indicado para publicação, não sei o quê, mas assim, eu deixei tudo muito para o final, justamente porque eu fiquei tentando encontrar as respostas que já estavam em mim, né, de alguma maneira. E aí, como artista, como atriz, tudo que eu sempre fiz estava no campo da criatividade, né? E aí, quando eu vim para o campo da escrita, que eu achei que ia ser super criativa, não foi nada disso. Mas aí, enfim, entre os trancos e barrancos, eu consegui finalizar no tempo certinho. E sempre buscando, de alguma maneira, mesmo com muitas ausências, entender quem eram os meus pares, entender quem eram aquelas pessoas do sertão que eu poderia me aproximar, que eu poderia entender, para poder entender que eu não estava sozinha também, sabe? Então, esse período desses 2 anos foi basicamente, resumidamente, isso, assim, né? Muitas lágrimas, mas confiando também, né, que as coisas poderiam acontecer. Teve um período da minha vida como artista que eu participei, por exemplo, do Fórum Intermunicipal de Teatro Amador da Bahia, que era um fórum, enfim, que tinha um prêmio que era sempre para o interior da Bahia, acontecia no interior da Bahia, era itinerante. E aí eu fui me deparando, me encontrando com algumas figuras, né, que eu trago hoje como referência, como é a Kátia Garcês, pessoa muito importante, que foi idealizadora desse fórum, do FITA, e mais tarde pessoas que me inspiraram também para seguir esses passos mesmo, acreditando que apesar das dificuldades todas, se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós, ou então vai fazer da forma não tão bacana, interessante assim, né? Então, foi basicamente isso, o momento da escrita, né? Que é outro tempo, outra perspectiva, inclusive solitária, né? Porque fazer arte, fazer teatro é encontro mesmo. Ainda mais teatro de grupo. É encontro, enfim, é gente, é rua, é tudo. E a pesquisa não, a pesquisa é muito, muito solitária, é muito individual, é muito, muito. Ah, mas aproveita que você já começou a falar sobre suas referências e fala pra gente, assim, mulheres que são referência para você na pesquisa, que te inspiraram e te inspiram até hoje. Olha, para minha pesquisa, como eu disse, foi bem difícil mesmo, assim. Então, enfim, eu fui para diversos lugares, mas assim, Kátia Garcês, o nome dela é Kátia Cristina Santana Garcês. Ela foi, enfim, a grande pessoa desse movimento que eu falei agora há pouco, né? Desse festival de teatro amador
do interior da Bahia. E ela lançou um livro que, se eu não estiver enganada, foi por causa da dissertação dela, que se chama o livro Rede de Grupo de Teatro Amador da Bahia Contemporânea. É um livro de 2014, que foi muito importante, um período muito importante para mim, e ler tudo nele foi também uma grande inspiração para me conduzir para os próximos passos, que seria a minha pesquisa, né, o interesse. E tem, para além disso, tem as pessoas todas, né, que eu me inspiro, que vieram depois de mim e que eu, enfim, fico só, né, tipo, olhando que pessoa maravilhosa, que manifestação artística incrível e tal. Tem uma artista que é de Euclides, mas que está morando em Bonfim, está estudando em Bonfim, enfim, que é a Melissa Bonfim. O Instagram dela é Mel do Cumbi. Ela é atriz, ela é cantora, ela é tanta coisa bonita, assim. E ela fez um espetáculo lindíssimo, que inclusive eu cito na minha dissertação. Eu até publiquei na revista Boca de Cena recentemente, eu falei sobre os grupos de teatro de Euclides, e aí eu, enfim, fiz uma ponderação com relação a esse período dela também, assim, como referência e tal. O nome do espetáculo é Maria Retirantes, que é de direção de Carlos Carneiro, de Euclides da Cunha, que é da Companhia Teatral Foco. Então, assim, eu acho que estar nesse lugar também da pesquisa e de levar esses nomes para os lugares onde eu for é muito importante. Eu me sinto muito orgulhosa. Então, eu trago esses nomes como referência mesmo, como sei lá, amuleto. Ai, Mel é um amor. A gente estava conversando aqui em off antes, né? Que Mel hoje mora em Bonfim. Eu não conheço pessoalmente porque eu não fui em Bonfim, só fui em Bonfim uma vez nessa pandemia inteira, então eu não conheço mais pessoas de Bonfim. Mas a gente troca muita ideia, assim, no Instagram. É uma artista incrível, está estudando lá teatro, nessa primeira turma da licenciatura em teatro, lá na UNEB, um curso que, de fato, chegou para mudar um pouco a cidade, né, para fazer as pessoas valorizarem mais. Não que as pessoas não valorizem, mas eu acho que para formar mais profissionais, né, para que as pessoas pensem mais na profissionalização das artes. E é uma grande referência. Mas pode citar a Natália também aí, eu vou permitir. Já que a gente está rasgando cedo aqui para as pessoas. Natália, eu fico emocionada de falar de Natália, porque Natália é a grande referência, assim, inspiração mesmo. É uma profissional incrível, gestora incrível, mulher incrível, tudo maravilhoso, assim. Quem estiver escutando, pesquisem Natália Leal, que é uma super profissional. Ela não é do sertão da Bahia, por isso que eu não pensei inicialmente, mas ela é daqui de Salvador e ela é uma super profissional que merece todo o respeito do mundo, assim. Sou, né? Mas boa. É suspeita. Mas, enfim, compartilhando o nome de Natália também, deixar um beijo, porque Natália estudou no mesmo programa de pós-graduação, né, que a gente, estudou na dissertação dela o Teatro Castro Alves, né, a gestão de espaço, então, de fato, é uma mulher que está estudando gestão aí, que merece ser super citada, e por mais que não tenha estudado sertão, essas pesquisas todas contribuem para a gente pensar nossos espaços culturais também em outros territórios, né? Com certeza, e ela se dedica há muitos anos, ela trabalhou na Diretoria de Espaços Culturais, onde eu trabalhei também, na secretaria, e aí a pesquisa dela e tudo que ela faz é voltado muito para esse campo mesmo, né, de equipamentos culturais, e que tem contribuído bastante, acredito, né? E hoje, no quadro Para Render o Assunto,
vamos trazer dicas sobre a nossa conversa de hoje, né? Então, dicas sobre mulheres, sobre pesquisa, sobre arte, então vale um pouco de tudo. Fica à vontade para começar, Carla. Ah, ótimo. Eu tenho um livrinho que eu acho demais, que é da Chimamanda. Se chama Notas sobre o Luto. Ele me toca profundamente. Eu acho que eu li num momento, assim, e não soltei mais, só soltei quando terminei. Ele é bem curtinho, maravilhoso, assim, super forte, que ela conta sobre, enfim, ela havia perdido o pai, então é um livrinho que eu indico de verdade para todas as pessoas que puderem, quiserem ler, enfim, se emocionar, tiver o coração forte. É maravilhoso como ela conta tudo, enfim. Djamila Ribeiro é uma outra também que eu super indico. Quem tem medo do feminismo negro, ela é maravilhosa, é meu livrinho assim de cabeceira e que, nossa, inspiração. E outra obra também, porque eu amo demais, é a Márcia Tiburi, Feminismo em Comum, para todas, todes e todos. Super recomendo também. Ele, enfim, tá super, né, conhecido, eu acredito. Muita gente já deve ter se deparado com ele e tal. E eu trago, sim, para cá, para que todas as pessoas possam rememorar e ler. E claro, teatro. Sempre teatro, sempre teatro, sempre teatro. Super indico, e eu acho que muita gente deve conhecer, que é o grupo de teatro Finos Trapos. Inclusive, em breve estarei com a montagem com eles. Aguardem, me acompanhem. Falando sobre, inclusive, uma história bem autoral, bem particular minha, em parceria com o Thiago Carvalho. E, claro, um grupo que eu faço parte aqui em Salvador, é a Companhia de Revista da Bahia, que tem direção de Jones Mota. Então, convido a todas, a todos a conhecerem, porque é demais. Deixa as redes sociais dos grupos que você citou. É Grupo Finos Trapos Oficial, que é a CIA de Revista BA. Esses são os dois grupos que eu mencionei aqui. Eu amei, eu amo quando as pessoas trazem muitas dicas, porque aí tem para todo mundo, né? Quem quer ler, quem quer assistir. Que massa. Eu quero deixar uma dica, eu vou ser mais modesta, vou deixar uma dica só hoje. Inclusive, é um grupo que Mel do Cumbi faz parte, né? Que é o Gine Circo. É um grupo de circo lá de Senhor do Bonfim. E aí as meninas são mulheres artistas que fazem circo na cidade e trazem a pauta do feminismo, a pauta do sertão, né? Esse olhar sertanejo para as artes. Tem Jenny no grupo, tem Mel do Cumbi, tem Sandra, nossa grande ouvinte, Sandra Pires. Então, são várias mulheres aí reunidas fazendo circo no semiárido. Então, fica a dica, quem quiser seguir no Instagram é o @GineCirco. Gine com E, né? Gine. Então é isso, te agradeço pela participação. Antes de ir embora, eu quero que você deixe também as suas redes sociais pessoais, né? Para todo mundo te seguir, acompanhar mais. A gente vai deixar a sua dissertação para todo mundo baixar, né? Então, quem quiser se interessar pelo tema, e não só pelo tema das artes cênicas em Euclides da Cunha, mas na Bahia, né? Porque muito da dissertação de Carla fala sobre a Bahia, fala sobre as políticas culturais para esse estado imenso. Então, a gente vai compartilhar sua dissertação, mas, além disso, eu quero que você se despeça dos nossos ouvintes e deixe suas redes. Ai, muito, muito feliz, de verdade. Espero ter feito um resumo de todas as coisas, enfim, que eu mais amo nessa vida. E muito feliz mesmo pela confiança, pelo convite. Foi massa bater esse papo com vocês. Espero que todo mundo que esteja escutando também goste. Minhas redes sociais, na verdade, minha rede social, que é o Instagram, é o Carla de Lucena, com 2 S, de Lucena. Me acompanhem, estou lá sempre muito presente, compartilhando todas as coisas do meu dia a dia. E é isso. Vamos para frente,
que a gente tem muito ainda o que viver. Tchau, tchau, abraço. Obrigada, beijo.